primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Gênesis 32, 22. Levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Senhor nosso Deus e Pai, temos feito da tua palavra, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor está presente neste lugar, e nessa noite, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, queremos aprender de ti, Pai. Por isso pedimos que o teu Espírito Santo repouse sobre nós, para que ele venha nos ensinar a tua santa palavra. Meu Deus, abençoa os teus filhos que aqui estão, Pai, que eles estejam agora disponíveis para aprender de ti, que o teu Espírito Santo esteja regando, Pai, a terra boa, a terra do coração, para que a semente da tua palavra seja plantada, que ela venha brotar, venha nascer e produzir frutos para a tua glória, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar. Louvado seja Deus. Nós queremos comunicar que a partir de domingo que vem nós vamos ter a escola para as crianças, né? Às vezes eles ficam um pouquinho quietos, mas a partir de domingo nós vamos ter uma escolinha também para eles estarem cultuando ali, aprendendo da palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estejam orando, a irmã Adriana se colocou à disposição, outros irmãos, e nós vamos estar organizando então um grupo da escola bíblica para as crianças. Também no sábado nós vamos ter também um ensaio de louvor. Você que tem chamado para o louvor, você que deseja participar, procure depois a Evelyn ou a Fernanda e dê o seu nome. Sábado, 19h30, nós vamos ter uma reunião e após também haverá um ensaio do louvor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto que nós lemos fala de um encontro com Deus. Um encontro de Jacó com Deus. Eu estava meditando nesse texto e nós muitas vezes temos visto como é emocionante o encontro de uma pessoa com alguém da sua família, com quem ele há muito tempo não tem encontro, não tem um relacionamento. Talvez muitos se dispersam. Nós vemos história de pessoas que passam 20, 30 anos sem se comunicarem. E quando há a oportunidade desse encontro, nós vemos como é emocionante, né? Como é alegre, como as pessoas ficam emocionadas por rever um parente, né? Às vezes nós podemos ver nos programas de TV, quando se localiza uma filha, né, que há 20, 30 anos não vê a mãe ou o pai, como é emocionante. E nós temos aqui um encontro emocionante de um homem com Deus.
um encontro de alguém que tinha interesse em mudar a história de um homem. Eu estava meditando nessa palavra e o Espírito Santo ministrou no meu coração dizendo: não é o homem que procura encontrar com Deus, não é o homem que busca Deus, mas é Deus que busca o homem. É Deus que procura a humanidade para abençoar, para mudar a sua história, para transformar corações. E na história que lemos hoje não é diferente. A Bíblia diz que Jacó levantou naquela mesma noite, tomou sua família e foi atravessar o val de Jabó. Ele passou ali os seus filhos, passou tudo que tinha, mas ele ficou só. Ele estava só. Mas de repente a história diz que ele lutou com um anjo, lutou com um varão até que a alma subia. Ou seja, foi ao encontro de Jacó o anjo do Senhor. Foi ao encontro daquele homem, um anjo enviado por Deus. Deus procura a humanidade para relacionar-se com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aqui na história nós vemos que quando há um encontro com Deus, muitas coisas acontecem, muitas coisas são mudadas. E no encontro de Jacó com Deus não foi diferente. Jacó, para quem não conhece a história desse jovem, ele era um jovem que procurava levar vantagem em tudo. Quando nasceu, ele não era para ser o primogênito, porque o seu irmão havia nascido primeiro. Mas um dia ele negociou com o seu irmão e, trocando por um prato de alimentos, ele passou a ser o primogênito. Ele fez um negócio com o seu irmão e ele passou a ocupar o lugar do filho mais velho em casa. Ele mais tarde, para tomar a herança do seu pai, mais uma vez ele engana o seu irmão que era peludo, né? Então ele acabou colocando uma pele de um animal, porque o seu pai já era velho e cego, e foi aproximar-se do seu pai, fingindo ser o seu irmão Esaú. Este era Jacó, um homem enganador, um homem mentiroso, um homem que procurava, através do engano, ocupar lugar de vantagem, buscar sucesso na sua vida. Ou seja, ele faria qualquer coisa para conquistar dinheiro, para conquistar riqueza, para procurar fama. Há muitas pessoas assim, que fazem qualquer coisa para conquistar aquilo que querem. Mas nós sabemos que há um meio lícito de se conquistar a bênção de Deus. Há um meio legal de nós conquistarmos aquilo que Deus tem para nós, relacionando-se com Deus. Jacó estava fazendo as coisas do jeito errado. Ele estava querendo ter todas essas coisas que Deus poderia lhe dar, mas ele estava buscando por um caminho errado. A Bíblia diz que para o homem há caminhos que parecem direitos, mas o fim desses caminhos são caminhos que levam à morte. Jacó estava caminhando para a morte. Seus enganos, as negociações que ele fez com seu irmão, levou a receber do seu irmão ódio, e o seu irmão desejava vingar-se de Jacó. Ou seja, ele estava caminhando para a morte. Mas no caminho da morte, Jacó teve um encontro com a vida. Jacó teve um encontro inesperado. Jacó estava do outro lado do vale, sozinho. Quem sabe preocupado com a sua situação, preocupado com as ameaças do seu irmão, pensando como fazer para aplacar a ira do seu irmão. Mas ali estava Deus preparando um encontro que transformaria a história de Jacó. Quando nós temos um encontro com Deus, nós temos o nosso coração quebrantado. A Bíblia diz que Jacó se encontrou com Deus e ali ele foi quebrantado. Diz assim a palavra: e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. O quebrantamento é uma forma de humilhação, é uma forma de nós jogarmos fora o nosso erro, de nós
entregarmos os nossos direitos, as nossas razões e deixar Deus reinar em nossas vidas. Quando nós somos quebrantados por Deus, nós passamos a reconhecer a nossa fraqueza, o nosso fracasso. Nós começamos a ver que Deus é superior e nós começamos a entender que nós necessitamos, que nós somos carentes da graça de Deus. A Bíblia diz lá em Salmo 34, verso 18, que o Senhor nosso Deus, Ele está perto do coração quebrantado, do coração humilde, do coração que se entrega, do coração que é capaz de revelar a Deus as suas limitações, as suas necessidades. E é o que nós vamos ver Jacó fazendo. Quando Jacó se encontra com Deus, ele viu que realmente ele estava no caminho errado, que a sua vida não condizia com a vontade de Deus e que ele precisava ser transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Quebrantamento fala de nós vencermos o orgulho, vencermos a soberba, vencer a independência. Quantos de nós nos sentimos independentes? Achamos que não dependemos de nada, que não dependemos nem de Deus. Nós pensamos que vencemos pela nossa capacidade, pela nossa sabedoria, enquanto Deus está dizendo: você não pode fazer nada sem mim, você não é capaz de vencer sem a minha ajuda. Jacó estava vivendo um momento de sucesso, de aparente sucesso na sua vida. Se olharmos para a história, que ele estava com toda a sua família, com um grande rebanho de ovelhas, com riqueza. Ele estava ali sendo conduzido a sua riqueza para um determinado lugar. Aparentemente havia sucesso na vida de Jacó, mas no coração dele havia um vazio. Há pessoas vivendo assim na terra, vivem aparentemente cheios de tudo que precisam, daquilo que parece para nós ser algo que possa dar alegria, dar paz, dar status, mas o coração está vazio, o coração está carente de Deus. Nós vemos aqui que Jacó não ficou só porque ele queria descansar um pouco. Jacó ficou só porque ele estava cheio de coisas, mas vazio de Deus. Quando o homem está vazio de Deus, quando alguém se sente vazio de Deus, ele pode ter todas as coisas ao seu redor, mas vai faltar algo, vai haver uma necessidade. Ele vai sentir que há necessidade da presença de Deus. Foi o que Jacó sentiu. E quando ele sentiu essa necessidade, Deus estendeu a sua mão. Deus estendeu o socorro. Se você nessa noite se sente como Jacó, se você se sente triste, abatido, preocupado com a sua vida, Deus está estendendo a sua mão para você. Deus está dizendo: eu posso transformar, eu posso mudar a sua vida, eu posso mudar a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós temos um encontro real com Deus, nós somos desarmados dos nossos erros, daquelas situações que nós achamos estar corretos, pensando fazer da melhor forma. E Deus, quando nos confronta, Ele mostra que nós precisamos mudar, que nós precisamos melhorar. Foi o que Deus fez com Jacó. Deus olha para Jacó e diz para ele: você precisa mudar essa sua vida, você precisa melhorar nessa área. Eu não estou satisfeito com você assim. Se você quer a minha bênção, você precisa ser mudado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma pessoa quebrantada é uma pessoa disponível para Deus. Uma pessoa quebrantada é uma pessoa que pode dizer: Deus, faça a sua vontade em mim. Deus, faça do seu jeito. Ontem à noite nós estudamos sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. E uma das coisas que nós aprendemos é submeter-se à vontade de Deus. Um coração quebrantado, ele abre mão dos seus desejos, abre mão das suas vontades, dos seus saberes e deixa Deus operar. Quem sabe você não esteja precisando passar por essa transformação. Quem sabe você não esteja necessitando ter um encontro real com Deus.
Quem sabe você não tem entendido o porquê de tantas situações embaraçosas que você tem enfrentado e você não sabe porquê. É preciso ter um encontro real com Deus. A Bíblia diz que quando Jacó teve um encontro com Deus, ele passou a valorizar a bênção. Ele passou a valorizar a bênção de Deus. Antes desse momento ele não se preocupava. Para Jacó o importante era enganar as pessoas, era trapacear, era negociar, era tirar algum proveito de situações. Mas no momento que ele se confronta com Deus, ele então, eu preciso da bênção de Deus. E aí ele começa a dizer, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Pessoas têm deixado de Deus sem a bênção, têm ido embora sem receber a bênção, porque não aprenderam a dar valor à bênção de Deus. Jacó estava ali diante de Deus e ele sabia da realidade. Ele pensou consigo, essa é a minha hora, essa é a minha vez, eu não saio daqui sem a bênção de Deus. Então ele se agarrou em Deus e disse, eu não te deixarei se não me abençoares. Será que você tem feito como Jacó? Você tem se agarrado em Deus, tem buscado Deus para a sua vida, dizendo, Deus, eu não te deixarei se tu não me abençoares. Aleluia. Jacó teve esse encontro com Deus e a Bíblia diz que ele não abriu mão da sua bênção. Ele estava com o coração quebrantado. Ele havia já vivido um momento de desamparo, um momento de desespero, de aflição, e agora ele tinha a oportunidade de encontrar-se com Deus e ser abençoado. Então ele começa a clamar, eu não vou te deixar se tu não me abençoares. Aleluia. Queridos, há muitas coisas na nossa vida que podem esperar. Às vezes aquele carro novo que você tanto deseja, ele pode esperar. Talvez aquele terreno que você quer comprar, ele pode esperar no tempo. Talvez aquele curso que você quer fazer, pode esperar um tempo. Aquela viagem, aquele imóvel, aquilo que você está desejando, pode esperar um tempo. Mas nós não podemos deixar passar a bênção de Deus. A bênção de Deus na sua vida não pode passar. Jacó sabia disso. Jacó estava agora vivendo uma nova realidade. Jacó conseguiu tudo o que ele esperava, mas tudo que ele conquistou não lhe deu a paz. Agora ele viu Deus e sabia, Deus poderia dar paz para ele. É o que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer transformar, Ele quer mudar. Não abra mão da bênção de Deus para a sua vida. A mão de Deus é inegociável. Há muitas pessoas que no desespero, na hora que está aflito, sem saber o que fazer, acabam negociando a bênção. Foi o que Esaú fez quando estava faminto. Ele trocou a bênção por um prato de lentilhas. Perdeu tudo que era de bom por causa de não vigiar, por causa de não ser uma pessoa persistente, por causa de não saber o valor da bênção para a sua vida. Há muita gente negociando a bênção de Deus, trocando às vezes por um momento de prazer, trocando às vezes por um vício banal, trocando às vezes por um engano que o mundo oferece. Mas aqui nós vemos que a história de Jacó, ela mostra que sem Deus nada adianta, sem Deus nada nos faz alegre, nos faz feliz. Somente Deus pode nos dar a paz. Aleluia. Não abra a mão da sua bênção. Faça como Jacó nessa noite diz, Senhor, eu não te deixarei se nessa noite o Senhor não me abençoar. Queridos, a terceira coisa que acontece quando nós temos um encontro com Deus, Deus muda o nosso caráter. Não há mudança na vida do homem se ele não tiver um encontro com Deus. Pessoas lutam, se esforçam, buscam mudanças, mas não conseguem. A força humana não é capaz de nos mudar. Nós vemos que as atitudes humanas não podem mudar o caráter de um homem. 40 anos de prisão não muda o caráter de um homem criminoso. Mas a presença de Deus, a bênção de Deus muda a história.
Quem pode mudar o meu e o seu caráter é Deus. É a bênção de Deus que pode mudar você. E quando nós temos um encontro com Deus, Ele faz isso. Nós vemos aqui no versículo 28, quando Deus muda o caráter de Jacó, Deus faz uma pergunta para ele dizendo, aleluia, ele então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó. Deus havia perguntado para Jacó qual é o seu nome. E ele disse para Deus, o meu nome é Jacó. O significado de Jacó é enganador, suplanador, trapaceiro. Que nome? Esse nome, muitas vezes alguém coloca esse nome nos filhos, mas o significado era esse. Jacó era enganador, trapaceiro, mentiroso. Veja só o que esse homem fazia. E Deus pergunta para ele qual é o seu nome. Jacó poderia ter falado outros nomes, ter dado desculpas para Deus, mas agora Jacó estava na bênção. Quando nós temos um encontro com Deus, a bênção de Deus muda o nosso caráter. E agora nós não queremos mais enganar a Deus, mas vamos ser sinceros com Ele. Deus olha para Jacó e vê que o nome dele era um nome que trazia muitos males. E Deus então resolve mudar o nome. Deus olha para ele e diz, você não vai mais se chamar Jacó. Eu vou mudar o seu nome para Israel. Aleluia. Queridos, mais importante para Deus não é a sua identidade, não é o seu CPF, que as pessoas valorizam tanto aqui na terra. O maior valor para Deus é o seu caráter. O caráter de cristão, de alguém que faz a vontade de Deus. Aleluia. Deus pergunta para Jacó qual é o seu nome, e ele tem que dizer a verdade. Ele diz, Deus, eu sou enganador, eu sou aquele mentiroso, eu sou aquele que engana os meus irmãos. Aleluia. Mas Deus estava olhando para ele com amor. Querido, uma grande diferença entre Deus e as pessoas é que as pessoas muitas vezes olham para você para te acusar, olham para você para recriminar, olham para você para fazer desdém, mas Deus olha para você para te amar, para chamar você para a mesa, para te colocar em lugar de destaque, para levantar você do pó. Deus só olha para você para te fazer o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus não procurava Jacó para dar um sermão para ele dizer, seu mentiroso enganador, você não presta, você está perdido. Deus não falou isso para Jacó. Deus disse para ele, eu vou mudar o seu nome, eu vou mudar o seu caráter, porque eu acredito em você. Queridos, se alguém que acredita em você é Deus. Há pessoas que nem ela mesma acredita nela. Você olha no espelho e diz, eu não sou capaz de fazer nada. Você olha para si e diz, eu não presto, eu não tenho condição nenhuma. Mas Deus olha e diz, você é valioso, você é importante, você vale a pena investir em você. Deus valoriza você mais do que ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém olhasse para Jacó, talvez a única coisa que alguém poderia desejar para ele era uma cadeia, era uma prisão, homem ladrão, enganador da sua família. Mas Deus olhou para ele e diz, eu quero mudar o caráter desse homem. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe como Deus olha para você nessa noite e Ele pergunta, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Talvez você tenha que dizer, Deus, eu sou mentiroso. Eu vivo mentindo para as pessoas. Às vezes eu minto para minha esposa mentindo para o marido, filhos mentindo para os pais, às vezes mentindo para a igreja.